Turminha, boa tarde, mais uma aula, né? Bom, pessoal, só para recapitular, nós entramos no estudo das classes gramaticais, tá? E aí nós vimos o substantivo. Na última aula, pedi para que vocês fizessem os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas resumindo, né? Para recapitular, nós demos uma breve passagem nos substantivos, o que são os adjetivos, artigos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Mais à frente, detalhadamente, a gente verá essas outras classes gramaticais. E agora, feito resumindo, nós vamos abrir a apostila de português na página 36, com o avatar Paulinho, tá? Eu vou ler para vocês e ver o que ele fala, tá? E tentar extrair algo daqui. Aliás, aqueles que puderem baixar o aplicativo QR Code, né, na lojinha de aplicativo e deixar no celular é interessante. Volto a falar, esses textos são muito interessantes, porque amplia, né, a bagagem cultural de vocês, com curiosidades, dicas, informações, conhecimentos gerais, que é muito importante. Caçada animal. Saudações, pessoal! Essa semana fiquei chocado com as notícias relacionadas aos animais que estão sendo caçados e outros que estão ameaçados de extinção. Fui pesquisar a respeito e achei o seguinte: em geral, a caça pode ser utilizada como um mecanismo para o controle de algumas populações que cresceram em excesso. Mas para isso, é importante ter a autorização dos órgãos ambientais, por exemplo. Nesse caso, o controle é rigoroso e é uma medida de auxílio na conservação da biodiversidade. No entanto, infelizmente, ainda existe muita gente caçando animais de forma ilegal. Em geral, esses animais seguem para o comércio, tráfico ilegal, sendo transportados de forma inadequada, o que ocasiona incontáveis mortes. Esse tipo de caça é um dos principais impactos sobre a fauna, que leva à extinção das espécies. Vi no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que alguns animais bem conhecidos, como lobo-guará, onça-pintada, tatu-bola, ariranha azul e pica-pau amarelo, estão listados em risco de extinção. E você? Saberia dar exemplos de animais que estão na lista de ameaçados em extinção? Acesse nosso portal www.galeracult.com.br e veja mais sobre animais em extinção. Então vocês podem acessar o Galera Cult e o QR Code, tá? Agora, o site, né, todo mundo pode entrar. Agora, o QR Code, somente os alunos que tiverem esse aplicativo no celular. Eu super recomendo, né? Porque é um aplicativo que serve assim para inúmeras coisas. Além de ver o conteúdo que a apostila, né, Irium apresenta para vocês, é um aplicativo que vocês conseguem baixar outros dados, até os pais. Eu, por exemplo, ontem comprei um celular para minha mãe e eu tirei foto, né, da nota fiscal e assim, vou deixar essa nota fiscal gravada para sempre. Que a nota fiscal tem um QR Code, né? Então eu tirei foto e guardei. Então, se eu perder essa notinha, ou então ela apagar, que aquela tinta é muito ruim, ela apaga, né? Vocês podem ter isso para sempre. Então, quer dizer, eu super recomendo, tá, pessoal? Bom, mas vamos para o que interessa, tá? A gente agora vai ver, conforme prometido, a tabela dos substantivos coletivos, né? E a apostila fala: o coletivo é o nome que, embora esteja no singular, indica um grupo de seres da mesma espécie. Aí nós temos aqui uns principais. Na verdade, a apostila foi bem generosa, ela deu uma tabela bem extensa. Então, eu vou pedir para que vocês grifem alguns, tá? Então, pode ser academia, de literatos, de artistas, álbum, de retratos, selos, alcateia de lobos, arquipélago de ilhas. Tô indo um pouco rápido, mas eu tô em sequência, tá? Então, para você que tá grifando aí, deixa um pontinho do lado. Quem quiser pode passar um marca-texto. Vai fazendo devagar. A assembleia de pessoas reunidas com um objetivo comum. Atlas de mapas.
auditórios de espectadores, batalhão de soldados, biblioteca de livros catalogados, bosque de árvores, buquê de flores, cacho de bananas, cáfila, camelos, câmara de vereadores, deputados, senadores, cardume de peixes, caravana também pode entrar, de pessoas que se reúnem para um passeio, classe de alunos, clero, sacerdotes, são vários, né? Estou colocando os mais conhecidos. Colmeia de abelhas, cônclave de cardeais, constelação de estrelas, cordilheira de montanhas, coro de cantores de anjos, corpo de alunos, professores, eleitores, jurados, elenco de autores, esquadrilha de aviões, de pequenos navios, fauna de animais de uma região, flora de plantas de uma região, frota de navios, de veículos. Estou indo lá para baixo. Museu de coisas raras históricas, orquestras de músicos, quadrilha de malfeitores, quarteirão de casas, vara de porcos, vocabulário de palavras. Eu, assim, grifei os mais conhecidos dentro da lista. Pode ter passado algum, como, por exemplo, aqui na metade dela, júri de jurados, né? Grifa esses que eu pedi, por favor, tá? Aqui, sabia, passou um. Matilha de cães. Então, mas são vários, tem outros também, tá? Só que, a princípio, a gente vai estudar esses daqui. Tenta pelo menos assim internalizar esses, são tão famosos, tá? E é óbvio, né? Ler toda a tabela para ficar bonitinho, né? E gravar pelo menos os principais. De uma hora para outra não tem como gravar tudo, mas se vocês puderem conhecer esses, já adianta bastante. E assim, logo depois tem a tabela, né? Do coletivo, que a apostila apresenta: substantivos coletivo, banda, concreto faca, abstrato honestidade, primitivo livro, derivado livraria, simples pessoa, composto beija-flor, comum pássaro, próprio Brasil. Então são a lista, né, de substantivos que nós já aprendemos, tá bom? Então vamos dar sequência, tá? Então eu vou deixar uma atividade para vocês. Praticando exercício 7, marque com um X a lacuna que classifica corretamente substantivos dados. Então, por exemplo, carinho, você vai classificar como comum, próprio, concreto, abstrato, derivado, primitivo, coletivo, primitivo, derivado, simples ou composto. Então, vocês irão fazer essa marcação. É um exercício um pouquinho trabalhoso, tá? São 10 palavras. Então, acredito que em algum deles, vocês irão ter que pesquisar. Exercício 8. Leia o texto e retire no mínimo 5 substantivos. Pode ser qualquer um, tá? Coletivo, primitivo, derivado, composto, não importa. O exercício 9, que é um exercício mais de pesquisa, porque de cara eu não sei se vocês vão conseguir fazer. Vocês podem até pesquisar na tabela que eu acabei de mencionar. Dê o substantivo coletivo dos seguintes conjuntos. Ótimo. 10. Leia, tira Zoé e Zezé e responda a questão seguinte. Marca os itens corretos. Pegada substantivo, pode fazer também. Nossa, tem coisa ainda para fazer, hein? Vai até a página 60. Tá? Então pode fazer na página 39, a 11, a 14, e 16. Senão vai ficar muita coisa. Eu tenho que terminar essa apostila com vocês. Da página 40, questão do 600, São Paulo, 24. E aí eu resumindo, que é de resposta pessoal.
E aí, com as palavrinhas de vocês, vocês vão expor o que aprenderam, tá bom? É bem interessante fazer o resumindo. Resumindo, é muito importante porque é nele que vocês vão colocar, né, aquilo que conseguiram compreender ao longo do estudo. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. A gente se vê mais tarde para fazer aquele bate-papo, tirar as dúvidas, resolver e comentar as questões. Tudo bem, pessoal? Então, beijos no coração de todos.